Olá a todos que estão acompanhando esse vídeo. Referente à Lei Complementar número 3.560, de 19 de agosto de 2025, onde faz uma referência que faz a autorização do chefe do Poder Executivo delegar prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e autoriza o consórcio intermunicipal, a CEMIL, inclusive representando o município, a celebrar convênio com a entidade reguladora, ou seja, essa entidade reguladora provavelmente é a ARCESP, e revoga os dispositivos do Código Tributário Municipal e da Lei Municipal 3.345 de 2023 e da outras providências. Ou seja, qual que é o intuito desse projeto? Então esse projeto, essa lei complementar, ela já fez alteração na lei orgânica do município, aonde agora delega as prestações dos serviços públicos diretamente para a CEMIL. Levando em consideração que hoje vem no carnê do IPTU a taxa de lixo, que é cobrada, se a gente for dividir R$116 durante os 12 meses, dá R$ 9,66 mês, né? O ano totalizando R$116. Então vamos pontuar essas questões. Então essa lei já está aprovada, foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal de Aguaí, considerando que 2 vereadores votaram contra esse projeto. No caso, eu, o vereador Cleiton, e o vereador Walter, votamos contra o projeto. Por que votamos contra o projeto? Qual que é a minha justificativa? Porque a taxa do lixo vai ser atrelada à taxa da conta de água. Ou seja, na fatura de água vai vir a prestação de serviço de água e esgoto, que já vem normalmente, né? Incluindo uma porcentagem referente ao total da taxa de água, uma porcentagem referente a essa taxa de água, será cobrado mais a taxa de lixo mensalmente. Agora, vamos falar, qual será o valor? Será 50% referente à taxa de lixo? Será 50% referente à taxa de água? Provavelmente a empresa vai fazer um investimento, né? Deixa eu só analisar certinho aqui. A empresa vai fazer um investimento de mais de 19 milhões de reais. Ou seja, para a empresa fazer um investimento de 19 milhões de reais, provavelmente, né, a taxa, na hora que realmente for regulamentada, pode ser, é uma hipótese, né? Primeiro vai ter várias audiências públicas, né? Essas audiências públicas vai ser organizada pela CEMIL. Essa audiência pública pode ser feita tanto na Câmara Municipal como no espaço de reunião que tem na Secretaria de Educação. Um dos dois lugares, né? Eu, particularmente, né, em consideração a Casa do Povo, todas as audiências públicas têm que ser na Casa do Povo e transmitido para a população. Isso é importantíssimo, tem que ser feito na Casa do Povo. Lá é o órgão deliberativo e legislativo, então todas as audiências públicas têm que ser feitas lá, né, não em outros espaços. Essa é a minha opinião. Agora, levando em consideração o porquê eu fui contra, por causa dessa, por atrelar a taxa de lixo na conta de água, certo? Esse é um dos requisitos. E provavelmente o aumento aí das taxas. Considerando assim, a gente fala assim, quando o setor ele não tem competência para fazer a gestão, né,
de determinados serviços públicos, o que ele faz? Como ele não tem competência, quando o setor não tem competência, ele se torna incompetente. Quando ele é incompetente, ele tem que terceirizar o serviço. Por que eu falo incompetente? Porque provavelmente ele não fez a gestão, não tem pessoas capacitadas, não tem planejamento, etc, etc. Tal. Considerando que planejamento, né, entre aspas, porque voltamos na Câmara Municipal, o projeto do PGIRS, né, que é o Planejamento de Resíduos Sólidos. Então, gastou-se, né, dinheiro público para fazer todo esse estudo, né, gastamos dinheiro público para fazer esse estudo, que quem fez esse estudo provavelmente é uma empresa privada com conhecimento de causa, que tem conhecimento na área, né. Então, ela fez todo esse estudo. Essa gestão poderia ser feita pelo município, sim. Hoje pagamos R$ 116 anuais, certo? Então o secretário, junto com seu corpo técnico, né, e junto ao jurídico, elaboraria um planejamento, a gente fala gestão, planejamento. Como se diz, R$ 116 anuais, vamos supor aqui, ó, no IPTU tem 12.111 residências, mas no carnê do IPTU. Agora a gente fazendo levantamento, hein? Olha, o levantamento aí nas cobranças de água tem 13 mil e mais de 13 mil ligações de águas. Então a prefeitura realmente tem algumas pendências aí. Se no IPTU só tem 12 mil e nas ligações de águas diretas tem 11, agora tem 13, nas ligações de águas tem 13, então a prefeitura tem que dar uma revisada nesses IPTUs aí, né? Então tem que dar uma revisada. É um outro detalhe que precisa ser levantado. Agora, considerando, por exemplo, tem pessoas que têm um imóvel, mas com duas residências, ou seja, um imóvel de 200 metros quadrados, muitas vezes ele é dividido no meio, então moram duas famílias. Então, morando duas famílias, tem duas ligações de água e duas ligações elétricas. Essas ligações de águas e elétrica hoje totaliza mais de 15 mil ligações. Então, se nós formos pegar, né, essas 15 mil ligações e multiplicá-las, assim, ó, nas 12 mil residências, hoje tem uma variação da arrecadação municipal com a taxa de lixo, uma variação aí, eu acho que chega quase 1 milhão e 500 mil reais ano que a prefeitura recebe aí com a taxa de lixo. Agora, recentemente, né? Agora a gente divide essa taxa que a prefeitura já arrecada, a gente já divide por 3 equipes. Aí vamos fazer lá o levantamento de custeio, tem todas essas questões. A única coisa, eu não sei como que é feito essa gestão, a gente tem que aprofundar certinho, né, para a gente avaliar pontualmente, né, de forma precisa, se está faltando investimento. Ou está faltando investimento, a gente fala gestão. Está faltando investimento, está faltando recursos para comprar um caminhão, beleza. Aumenta-se um pouquinho a taxa de lixo e suplementa aquela deficiência orçamentária. A gente fala gestão. E eu acho que tem pessoas competentes para fazer essa gestão, né? Porque a prefeitura ela é feita de várias secretarias, são divididas em várias secretarias. Secretarias de Obras, Bens e Serviços Públicos, Zeladoria e Meio Ambiente, tem uma secretaria lá, tem os setores competentes. Geralmente precisa fazer um estudo mais aprofundados, é que nem eles já fazem, né? Precisa fazer um estudo mais aprofundado. Eles contratam serviços para fazer esses trabalhos, né? E esses trabalhos, eles já indicam, né, o planejamento, certo? Então já tem esses estudos, já tem esses trabalhos. A prefeitura poderia fazer todos esses trabalhos que seriam mais econômicos para o município. Eu não quero me alongar porque esse debate é enorme. Já deu quase 10 minutos de pequenas explicações, mas vamos nos pontos cruciais para explicar aí, não de forma muito alongada. Vamos explicar aí as pontualidades do projeto.
É lógico, o prefeito municipal, é lógico, ele vai querer terceirizar os serviços públicos, certo? Vai encarecer? Claro que vai encarecer, sim, porque dentro da CEMIL, para poder gerenciar esse projeto, vai ter lá o escritório, vai ter as suas diretorias, vai ter os seus funcionários administrativos, etc, etc, tal. Vai ser uma estrutura enorme. E para manter essa estrutura enorme, o custo vai ser mais alto. Claro que vai ser assim. Vai se pagar um pouquinho mais, né, na taxa de lixo, né? Na minha perspectiva, eu acho que pode variar de R$ 35, a R$ 100 ou muito mais, né? Vai depender do consumo de água de cada residência. Então, é uma pontualidade, é um ponto aí. Mas aí eu pergunto, você está disposto a pagar essa conta? Cada um tem a sua opinião. Respeitamos a sua opinião. Tem uns que vão falar, não, eu aceito porque eu quero serviços de excelência. Será que vamos ter serviços de excelência? Compete também nós, vereadores, fiscalizar e a população fiscalizar. Vai ter trabalhos, é lógico, de cooperativas de trabalhadores? Sim, vai ter, né? E tem que ter. Investimento de R$ 19 milhões é um bom investimento, certo? Mas, assim, cada pessoa vai analisar seu ponto de vista. Ainda estamos num país democrático, não estamos? Cada um com a sua opinião, lógico. Críticas construtivas, é favorável. Não críticas difamativas, aí não. Difamativas, aí a gente entra na esfera de desrespeitos. Críticas construtivas são válidas. Então esse projeto eu venho para explicar para a população. Esse projeto não é fake news, tá? Se fosse fake news não tinha tramitado na Câmara Municipal e não tinha sido aprovada pela maioria de vereadores. Quem quiser acompanhar a sessão de segunda-feira, né, pode acompanhar a sessão de segunda-feira que foi aprovado esse projeto. Vamos lá. Aí tem várias perguntas que a comissão, né, de Finanças Públicas e Tributação, né, que eu sou secretário dessa comissão, né, são compostos por 3 membros, que hoje está presidente o Juan Landiva, da comissão, relator está o Pedro Aldi, e o secretário está eu, entendeu? Então, dentro dessa comissão, nós da comissão, né, membros da comissão, elaboramos aí algumas perguntas e tivemos algumas respostas. Então, por isso que agora, segunda-feira, colocaram o projeto para votar, né? No meu ponto de vista, nós solicitamos de modo verbalmente audiência pública. É importante trazer as informações de forma transparente e avisar o povo que esse projeto está em tramitação. Mas a decisão é da maioria, né? A maioria decidiu que não tinha necessidade da audiência pública. Se a maioria decidiu, a minoria não concorda, né? Mas é por votação, não concorda, mas é o que foi feito pela maioria, né? Porque nessa audiência pública, além dessas questões que nós solicitamos, a população poderia ter mais dúvidas, né? Aí já conscientizava a população de modo preliminar, mas não entro no mérito. Outros detalhes que é bom nós pontuarmos. Vai ter novas audiências públicas? Sim, vai ter novas audiências públicas. Mas feito, que nem eu já te falei, reiterando, mas feito pela CEMIL, né? Já falei, vai ser feito pela CEMIL. Agora eu falo assim, ó, não está na mão do legislativo mais, né? Agora está na mão do executivo com o consórcio. Eles que determinam as regras daqui para frente. Eles vão determinar as regras. Eles vão fazer a aferição, o cálculo, né, dos preços das prestações de serviços. Deixa eu só pontuar algumas questões importantíssimas, porque aqui tem várias informações. Tem informações referentes ao projeto, informações de quantos municípios, né, serão consorciados, né, que farão parte aí do
consórcio intermunicipal, considerando que com o consórcio intermunicipal ele não pode visar lucro, mas o consórcio intermunicipal ele vai contratar, entendeu? Delegou a função para o consórcio contratar empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas, elas não vão falir, né? Elas não vão fazer o social, elas têm que se sustentar, né? E sustentar todos os seus funcionários. Então, lógico, elas não vão levar prejuízo. Então, elas vão entrar para ter lucros. Empresa nunca leva prejuízo. Empresa tem lucro. O poder público, né, dentro da sua máquina pública, na sua gestão pública, ele, toda arrecadação que ele recebe, ele tem que reverter em projetos da população. O poder público não tem lucro, certo? Não tem lucro porque toda arrecadação reverte em benefício à população. Agora, empresas privadas têm lucro. Aí fica uma pontualidade para você. Os serviços executados pela prefeitura sempre serão mais baratos. Os serviços executados por outros serviços terceiros de pessoas jurídicas ou prestadores de serviço, é claro que vai ser mais caro e quem paga a conta na ponta é a população de Aguaí, né? Deixando bem claro, cada um com a sua opinião, cada um com o seu ponto de vista. Estamos aqui no país democrático, então respeitamos a opinião de todos. Em consideração, quem faz parte desse consórcio, quem entrou para fazer parte desse consórcio, né? E esses projetos de estruturação e de concessão será feito pela Caixa Econômica Federal. Então, o município de Aguaí faz parte, né, da CEMIL, da concessão do lixo, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Mogi Guaçu, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul. Então, hoje, totaliza-se 6 municípios dentro desse consórcio. 6 municípios. Provavelmente, é lógico, todos os custos são rateados entre esses 6 municípios consorciados. É importante, né? Dentro desse consórcio, lógico, tem 6 prefeitos. Esses 6 prefeitos, eles têm que fazer deliberações e fiscalização para que a população não pague preços muito altos. Mas, infelizmente, não tem jeito, porque vai pagar um preço um pouquinho aí de acordo com os índices que faz a aferição aí das inflações, né? O PCA. Vai ter que pagar, não tem como. O projeto está aprovado, não tem questionamento mais. Vai passar, já passou, né? Agora está na mão do prefeito elaborar um decreto lá, né? E a empresa fazer todo o seu planejamento. Claro que no início, lógico, a gente vai pagar uma taxa um pouquinho menor, porque a empresa ela vai financiar esse dinheiro, vai entrar esse dinheiro no caixa da empresa e a empresa vai começar a investir. A partir do momento que vai tendo os investimentos e desembolsos, a empresa tem que cobrar para poder não tomar prejuízo, para suprir, né, aqueles mais de 19 milhões de reais que será feito um empréstimo pela Caixa e depois vai ter que pagar o empréstimo. Então, a empresa vai ter que pagar, não. A população de Aguaí vai ter que pagar. A empresa só vai fazer a gestão, né? Ela vai contratar vários funcionários lá para prestar o serviço para a população e não é o prefeito, não é a empresa, não é eles que pagam. Eles só administram. Quem paga é nós. A conta quem paga é nós. E nós tivemos direito à audiência pública antes desse projeto ser incluso na lei orgânica do município. Respeito à decisão dos nobres vereadores, tá? Respeito, a maioria sempre vence. Respeito, tá? Poderia sim trazer, né, a luz da população para que a população também tivesse a oportunidade de pontuar as suas perguntas, né, tirar as suas dúvidas, mas não entrarei no mérito. Agora, as novas audiências pela CEMIL. Quem assistiu a sessão da Câmara Municipal já teve acesso às perguntas e às respostas. Sim, já teve. Aqui a gente pergunta, né? Qual será a forma, né, de cobrança pelo serviço de coleta de lixo? A tarifa será cobrada diretamente dos usuários pela concessionária com a emissão de boletos mensais. Pode haver com faturamento com os outros serviços, como o de água.
Na reunião a gente já sabia que a taxa de lixo ia ser cobrada na conta de água. A base de consumo de água, né, com a classificação dos usuários em 4 categorias, sendo a residencial social, a isenta e a residencial social 2, com desconto de 50%. Então, tem a classe social que vai ser isenta. Na isenção dessa classe social, né, quem paga a conta é as pessoas que estão na ativa, né? Porque a empresa não vai fazer o social lá e tomar prejuízo, né? Eles não estão fazendo nada de bonitinho, não, né? Porque não tem como. Se não tiver dinheiro, a empresa fala e não tem como prestar serviço. Então, não é a empresa que está fazendo social, não. É você, cada cidadão de Aguaí. São as 15 mil faturas que estão fazendo o trabalho social, não é a empresa. Não é eles, é nós, cada um de nós que pagamos a nossa conta. Nós estamos fazendo trabalho social. Nós estamos fazendo aqui, pagando pelas pessoas que não têm condições. Então você que está pagando a conta, você está fazendo trabalho social. Não é o prefeito, não é a CEMIL, não é as empresas terceirizadas que estão levando lucros. Elas levam lucros. E nós que pagamos, nós que fazemos trabalho social, através de pagar a conta para quem não tem condição de pagar. Então fica bem claro aí, abrindo na sua mente. Outros detalhes, né? Aí a gente fala, a cobrança será baseada na pesagem individual. É justo, né? A cobrança, né? Deveria ser de forma justa. Ué, um exemplo, tem pessoas que moram sozinhas, não geram muito lixo. Ou seja, tem pessoas que separam o seu lixo, né? Cada um na sua classificação de reciclados. E geralmente as pessoas só colocam os rejeitos, né? Que não tem onde descartar. Então provavelmente tem pessoas que colocam só os rejeitos na rua. Mas independente dessa situação, todos vão pagar de forma unificada entre aspas. Ou seja, se você consome mais água, maior sua taxa de lixo, né? Quando você consome menos água, menor a sua taxa de lixo. Então fica bem claro nessa situação, certo? Aí tem outros detalhes, né? Aí a gente fala aqui, né? A cobrança ser realmente na unidade consumidora. Tá. Aí tem uma outra pergunta. A fatura conterá a quantidade de lixo gerada por residência? Já falou que não. Não vai ser. Vai ser aferida pela taxa de água, né? Então, beleza. Então, essa daqui são duas perguntas correlacionadas. Então, as duas, uma resposta já deu para duas. Para deixar bem claro, né? Às vezes, a Sabesp está com horário reduzido, só está atendendo na parte da manhã, certo? Não, tem que atender em horário comercial. Já está ganhando, já está tendo lucro. Agora vai reduzir o funcionalismo e deixar a população aí à mercê. Tem pessoas que não têm acesso às questões, a, a- aos conhecimentos tecnológicos. Elas gostam de ir aí no local, né? Das concessionárias. Então é importante a concessionária estar com a porta aberta para atender a população. É errado fechar as portas ou minimizar o horário de atendimento. Não concordo. Então tem que ser em horário comercial, para deixar bem claro aí. E esse projeto, se não tiver lá, né, no futuro contrato, que vai ser elaborado um contrato, tem que colocar, né, esse adendo nesse contrato, que a concessionária prestadora de serviço vai ter um ponto de atendimento à população em horário comercial, para deixar fechado esses requisitos. A lei já está aprovada, não tem para onde correr. Então agora a gente tem que trabalhar para melhorar, né, as condições de prestação de serviço para a população. Aí é lógico, vai ter todas as questões, né? Prestadores de serviço vai ter canais de atendimento, tá. E tudo isso aí a gente que vai pagar, tá? Não tá sendo nada de graça. Uma pergunta: haverá exigências por parte dos contribuintes contra a separação? Não haverá nada, não. Vai ser. Se você separa ou não, o problema é seu. Não tem nada de abate na fatura, não, né?
Aí a gente fala qual é o valor inicial do investimento de maquinários e equipamentos que serão fornecidos para a CEMIL ou por empresas terceirizadas para execução de serviço. Que nem eu já falei, agora eu já vou falar de forma precisa. O montante de investimento, né, aportado pela concessionária, né, que venceu a concessão, que vai passar para a CEMIL, já está aí no município, já está prestando serviço, 19.116.749 reais e 41 centavos. É o aporte de investimento que a CEMIL vai fazer, entendeu? Então, a população, o aporte é o seguinte, quem vai pagar essa conta, esses 19 milhões, é a população. E os municípios, os outros 6 municípios, né, consorciados, que fazem parte. Não é só Aguaí, né? Mais 6 municípios. Eu não sei se esses 19 milhões é só para Aguaí ou ele é rateado entre os 6 municípios. Eu creio, né, que o investimento seria só para Aguaí, porque o investimento é enorme. O primeiro ano, né, para a coleta mista seletiva, a concessionária será responsável por caminhões, o caminhão leva e traz, né, lógico, maquinários e equipamentos. Então, é lógico, é ela que vai fazer todo o tratamento, então a responsabilidade toda da empresa. A sexta pergunta, qual o local é disponibilizado pela CEMIL para execução do planejamento e tratamento de resíduos sólidos? A CTR, Central de Tratamento de Resíduos, está previsto para ser instalada em Aguaí, considerando que já tem, né? Aonde os caminhões levam os lixos? Na estrada de Aguaí-Pirassununga, já tem lá. A Central de Tratamento de Resíduos já existe no município. Então, é o seguinte, os 6 municípios vão trazer o lixo para onde? 6 municípios vão trazer o lixo aqui para Aguaí para tratar aqui, entendeu? Aguaí deveria pagar um preço bem abaixo, né? Porque Aguaí tem toda a estrutura, certo? E a logística de transporte é muito próximo, né, à cidade. Tem que dar uma revisada aí, né? Agora não está na mão do legislativo mais, tá? Agora está na mão do prefeito junto com a CEMIL. Está na mão deles. Eles ditam as regras. Nós damos opiniões, mas não temos poder de decisão. Mas poder de decisão, prefeito municipal e CEMIL. Damos opiniões. Eles acatam se eles quiserem. Aí a gente pergunta, quais os benefícios sociais e financeiros que serão ofertados à população e aos catadores? Nós da comissão, todas essas perguntas foi nós, membros da comissão, né, que fizemos, né? Fizemos uma reunião, deliberamos aí e nós fizemos. Lógico que poderia ter muito mais perguntas, né, se a população tivesse acesso a uma audiência pública antes de fazer uma inclusão na lei orgânica do município. Mas não entrarei no mérito, só estou reiterando o que eu falei lá atrás. Então, quais são os benefícios? Os benefícios são melhorias na cobertura da qualidade da coleta, educação ambiental, geração de empregos para catadores, galpões com equipamentos, repasse financeiro via fundo ambiental, capacitação e participação em campanhas educativas. Você vai pagar por tudo isso, tá? Você vai pagar. Tá, então beleza, vai ter, lógico, as contrapartidas, mas não é de graça, tudo sai do nosso bolso. Aí a gente haverá previsão de abatimentos fiscais nas faturas, né? No caso já foi respondido lá atrás, sim, tarifas sociais para usuários em situação de vulnerabilidade social. Estima-se que 20% da população, né, está nesses requisitos. E tem 9% que são isentos, né? Sejam, perdão, ó. É isso mesmo, estima 20%, que 20% sejam isentos. Então, peraí. 20% da população de Aguaí são isentos, não pagarão, certo? 9% tem um desconto de 50%. Então, 9% vai pagar metade. Então,
70% da sociedade, 71% da população de Aguaí vai pagar a conta dos isentos. Mas espera aí. 2 pesos e 2 medidas. A prefeitura poderia, né, arcar com uma isenção, né? Ela vai arrecadar os tributos, diminui a fatura dos 70% das pessoas valorosas, produtivas, né? É uma opinião, deixa bem. Então, esses 29%, né, já é um trabalho social, nós já pagamos muito impostos, quem tira dos cofres públicos para não sobrecarregar e não desanimar, né? Nós, todos vocês que trabalham, né, honram suas contas, né? Então, prefeitura, senhor prefeito municipal, vamos colocar esse adendo aí na lei, né? Que a prefeitura, né, através do ISS, Imposto sobre Serviço, né, esses 29%, vamos estar fazendo um trabalho social, prefeitura, que nós já faremos nossos, né, a população em geral, a gente já paga muito imposto, né, para que os políticos, né, administrem o dinheiro, né, o político não, né, legislativo é o fiscalizativo, é o olho e a voz do povo, os executores e os secretários, a administração pública, eles que fazem a gestão do nosso dinheiro público, de todo o dinheiro público. Nós, vereadores, temos acesso ao balancete, ao REL, né? Damos opiniões ao PPA, LEO e a LOA, né? Fazemos a inclusão, fizemos estudos, né? Damos opiniões. Mas assim, sempre a última palavra é do prefeito municipal. Quem promulga a lei é o prefeito municipal, né? É lógico que depende da situação, volta para a Casa Legislativa. Mas se o prefeito tiver a maioria, lógico, vai ser aprovado e ponto. Mas aí, por isso que a gente tem que debater. A audiência pública é para debater, né? Então, vamos aguardar esse mil aí. É importante, população, já ouve esse vídeo, né? Meia hora de vídeo é muita coisa, a gente sabe, né? É porque se a gente fosse debater, a gente ia debater em 6 horas. 6 horas. Esse pequeno projeto aqui é 6 horas de debate, é muita informação. Considerando se a gente fosse debater o plano de resíduos sólidos, salvo me engano, tem 43 páginas para ser debatido. Agora, o contrato tem mais quantas páginas? Então é muita informação. Então eu vou tentar ser de forma breve aqui, precisa, para a gente não se alongar muito, né? Porque se a gente for debater mesmo, é muita informação para a gente debater. E eu tenho muitos outros dados que eu gostaria de passar para vocês, né? Muitos dados. Agora você verificando aí 15 mil residências vezes a sua taxa, você consegue calcular agora, cidadão. Então qualquer taxa de lixo, é que a prefeitura é o seguinte, ela não fez um estudo, a topologia, analisando certinho, é lógico, a Eletro tem, a Sabesp tem, né? Todos esses estudos, porque eles vão lá, né? Em cada reloginho de água, de energia, eles sabem. Então, são 15 mil faturas que existem em Aguaí. 15 mil. Quem sabia disso? Quase ninguém sabia, mas é função nossa, legisladores, aprofundar e buscar informações. Então, a minha parte eu fiz. É lógico que todos os outros vereadores vão ter conhecimento dessas questões, né? De forma precisa agora, porque isso daqui é todos os dados levantados que eu levantei, certo? Eu levantei todos esses dados. Quantos carnês de IPTU tem? Quantas residências, ligações diretas de água tem saindo da rua no Cavalete? Quantas os prolongamentos de água, né? A gente fala de prolongamento. Se eu tenho uma residência com 2 ligações, então essa ligação vem da rua e a outra é só um prolongamento. Então conta-se também, né, mas na fatura, no relógio. Então são 15 mil. Aí tem uma outra pergunta: como dará o tratamento dos catadores reciclados? É lógico, né? Aí a gente pergunta, né? A empresa não pode ter lucro. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir, né, o lucro lá daquela cooperativa para os catadores, né? Porque o lixo, ele vale muito, muitos tipos de reciclados, vale-se muito dinheiro. Vale, é reciclado. Aí a gente pergunta, né? Previstas ações como a formação de cooperativas, pagamento por comissão ou rateio? Aí responde: inclusão total no projeto. A Aguaí deverá apoiar a formação de uma associação local, haverá repasse mensais pelo Fundo Ambiental e apoiar a formação de cooperativas.
Aqui não foi uma resposta precisa, né? Porque a pergunta que eu fiz, como dará o tratamento aos catadores de reciclados? Aí a gente pergunta, né? Aí fala inclusão no projeto total, beleza. Aí estão previstas ações como formação de cooperativas, pagamentos por comissão, rateio? Essa questão esse pagamento por comissão ou rateio, né, do lucro total não foi respondido de forma precisa. É lógico que vai ser a CBU que vai verificar essas questões depois. Quem será o responsável pela fiscalização do descarte irregular de lixo? É o município. Continua todos os descartes irregulares, toda a fiscalização é pelo município. Qual será o órgão e o setor municipal que será responsável pela fiscalização da prestação dos serviços da CEMIL? Qual será o órgão? Certo? Já ditou as regras. ARCESP, com o apoio da CEMIL e os municípios consorciados. Entendeu? Então, o órgão regulador, né? Que realmente que vai ter o poder oficial de fazer a aferição do IPCA para atualizar as contas é a Arcesp, certo? Conforme já faz na fatura de água, ela faz o estudo, ela fiscaliza, né? Se fosse fiscalizar de forma precisa, a cidade aí não estava toda esburacada, né? Com algumas deficiências, né? Mas o secretário também, né? Que é responsável para poder fiscalizar essas questões aí também, ele tem uma coparticipação, né? Tem que ir mais incisivos aí nessas solicitações. Um exemplo, ó, se na sua rua foi consertado o vazamento de água, no contrato reza 7 dias. Passou de 7 dias, né? Aí, cadê as multas? Cadê as atuações, etc, etc, as sanções que deveriam ser aplicadas? Quem que aplica isso daí? A secretaria competente junto com a Arcesp. Então tem que fiscalizar. E você, cidadão, tem que denunciar no EOV aí ou nos canais de atendimento. Isso daí é importantíssimo. Tá. Qual será o órgão das políticas de preço? A gente já sabe, né? As políticas de preço da tarifa é a ARCESP, uma outra pergunta correlacionada à pergunta e à resposta de cima. Aí a pergunta número 11. Haverá possibilidade da Prefeitura, em conjunto com o Consórcio Intermunicipal e demais instituições envolvidas, elaborar uma política de preço que minimize o impacto financeiro sobre o orçamento das famílias? Eu falo isso, não é só a família que está em situação de vulnerabilidade, né, social. Eu falo de todas as famílias. Aqui ele responde somente as que estão, né, em situação de vulnerabilidade social. Sim, a estrutura tarifária já prevê tarifas sociais conforme o decreto federal. Quem vai ser beneficiado nessas questões? Só vamos falar, 29% da população de Aguaí, né, que recebe aí a 9% que são 100% isenta e as 20% que são 100% isentas e 9% que paga a taxa aí com desconto de 50%. Certo? Então é aquela opinião que eu di, né? Então a CEMIL, as prestadoras de serviços, vão gerar ISS. ISS, né? Regulamenta uma lei, pega a parte de esse ISS e paga essa conta e ameniza a conta dos outros 71% da sociedade que já paga muito tributos, né? É uma questão que a gente está reiterando de uma opinião lá atrás. A pergunta número 12. Considerando que um consórcio intermunicipal não visa lucro, como será realizado o rateio dos eventuais superávites obtidos com a execução do contrato? Aqui fala assim, não se aplica a arrecadação tarifária, não se aplica a arrecadação tarifária, é exclusiva da concessionária. Então, felizmente aqui não terá um rateio aí dos superávites,
provavelmente vai ser reinvestidas e as empresas terceirizadas que vão levar os lucros. Qual será o teto máximo a ser cobrado dos usuários e qual o índice inflacionário que será adotado para os reajustes? Aqui ficamos assim, ó. A tarifa é referente ao consumo de 200 metros cúbicos de água mês. Os reajustes serão feitos pelo IPCA. Entendeu? Então tá tudo explicado certinho aqui. Como que será feita essa cobrança de água, certo? E como será aferido aí os índices inflacionários. Agora cabe nós aguardar aí qual que será o maior valor que nós vamos pagar aí pela o aumento da taxa, né, da coleta de lixo. Porque nada aqui é de graça, tudo a população paga. Você que está dentro do município, tudo você paga. Tudo. Nada você deixa de pagar. Então nada é de graça. Então tudo que nós temos no município, tudo é pago. Tudo. A escola pública é pago, é subsidiada por cada cidadão. A saúde é subsidiada por cada cidadão, a cultura é subsidiada por cada cidadão, o esporte é subsidiado por cada cidadão. E tudo na administração pública, quem paga é a população, que tem que exigir as melhores prestações de serviços públicos correlacionadas a cada investimento, a cada pasta da secretaria. E cada secretaria tem sua pasta e cada secretaria tem seu orçamento. Então nós, né, cidadãos, contribuintes, pagadores de todos os serviços públicos prestados, você tem direito de exigir, sim, ouvidoria. Não tem nada que as pessoas que vão lá atender achar ruim com você, não, porque você está pagando por isso, certo? Ou pagando pouco ou muito, mas está pagando, entendeu? Então, todo funcionalismo da prefeitura, nada sai de graça. Tudo você paga. E agora, fica aberta a discussão aí. Vocês concordam com o aumento da taxa de lixo? Concordando ou não, vai ter que pagar. Infelizmente, né? A única coisa que temos que ter é oportunidades de audiências públicas. Agora, né, o Poder Legislativo não tem mais poder de decisão, porque foi autorizado o poder ao senhor prefeito municipal e a CEMIL. Os poderes de decisões estão na mão do prefeito municipal e da CEMIL. Saiu da mão do vereador, do legislador, porque os legisladores autorizaram o senhor prefeito municipal e a CEMIL. Certo? Então, por isso que eu falei, eu e o Walter pautamos audiência pública antes de aprovar o projeto, né, de inclusão aí desse projeto na lei orgânica municipal, mas não foi aceito, né, não foi aceito. Falaram que vai ser feito pela CEMIL após a aprovação do projeto. Depois que aprovou o projeto, acabou o poder da Casa Legislativa. Reiterando, o poder está na mão do executivo da CEMIL. É isso que eu estava tentando passar para os vereadores, né? Mas, como se diz, estamos em um país democrático. Temos que respeitar a opinião do próximo. A minha é diferente, né? Mas se eles decidiram, tem a maioria, decidiram por ser assim, a única coisa é concordar, né? Porque hoje estamos lá, fomos 2 vereadores que solicitamos, né? Mas a maioria vence, né? A maioria venceu, optou que seria dessa forma e dessa forma foi feita, tá? Depois, se a população tiver mais dúvidas, né, relata todas as dúvidas no tópico, vou verificar, né, um horário certinho para que a gente possa fazer um novo vídeo, né? E pontuar certinho todas as questões. Caso alguém
queira ter acesso a todos esses projetos, também poderia mandar o link, né, do Diário Oficial, que tem todos esses projetos, e mando para vocês ler sem problema nenhum. 43 páginas do projeto, né, do programa do projeto de tratamento de resíduos sólidos que foi feito pela prefeitura em meados de 2023, né? Que estava sendo aprovado, né? E a gestão de lixo era para ser feito pela prefeitura, não para terceirizar, né? Mas, né, o gestor público, né, o prefeito que está na pasta, que nem eu falei, né? Ele acha que o setor é incompetente para fazer esse gerenciamento, né? Aí ele passa para o outro serviço terceiro de pessoas jurídicas, né? Aí contrata uma concessão. Aí é um poder discricionário do prefeito municipal. Caso alguém queira solicitar algumas explicações, aí agora é poder discricionário do prefeito municipal, entendeu? Então todas as explicações vai vir por ele, que agora ele tem conhecimento de causa e agora todas essas gestões serão feitas por ele, por seu prefeito municipal, que ele é o executor, nós somos legisladores. Aprovamos ou rejeitamos leis, faremos emendas, desde que não gera nem ônus e nem bônus. Quando as emendas gerar ônus ou bônus, né, ou usurpar uma competência do legislativo, o vereador não pode fazer. Então, o nosso poder ele é muito limitado, muito limitado. O poder maior é do executivo. Claro que a gente pode, né, se unir, né, no legislativo e tem muita força, mas desde que haja uma grande união em prol à população, às audiências públicas, valorização das audiências públicas e o mais importante, a participação da população. Então fica aí algumas explicações que eu gostaria de passar para a população. Aumento da taxa de lixo vai ter? Vai ter sim. Ah, é esse ano? Não sabemos. Agora é via decreto. Ah, e tem um outro detalhe, né? No projeto. Quando vai valer essa lei? O artigo 12, no artigo 13, a lei complementar, aprovou uma lei, né? Aqui no artigo 13 dessa lei que os vereadores aprovaram segunda-feira, eu fui contra, né? Mas o que os vereadores aprovaram segunda-feira, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação com execução dos dispositivos 11 e 12, que terá eficácia a partir da data prevista em decreto do chefe do Poder Executivo, revogando disposições em contrários. Então, para explicar para você quando essa lei entrar em vigor, ela vai ter que apreciar o artigo 11 e 12. O artigo 11 fala o artigo 11. O artigo 18 da Lei Municipal 3.345, de 29 de junho de 2023, passa a vigorar as seguintes redações. Artigo 18. O Poder Público Municipal organizará e prestará diretamente ou por meio de delegação serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, manejo de resíduos de serviços de saúde, manejo de resíduos da construção civil e limpeza pública. O parágrafo 2º é revogado. O parágrafo 2º da Lei 3.345 de 2023, o parágrafo 2º foi revogado. O artigo 12. Revoga-se o artigo 2º do inciso 2 da linha B3 e a seção 6 do capítulo 6 do título 1 do Código Tributário, que prevê a taxa de coleta de lixo, e do capítulo 4 do título 3 da Lei Municipal nº 3.345 de 2023, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Ou seja, aquele PMRS, PMRS, é a lei, né, de 2023, que lá tem 43 páginas para ser lido, que trata das taxas ou tarifas de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Então tem que, para essa lei entrar em vigor, né, será elaborado o decreto, certo? Então, após o decreto, já está tudo certinho, tá? Então, aí a empresa já entra, a CEMIL já entra e já começa a verificar aí quais são as situações tarifárias que ela vai cobrar. Mas primeiro tem que ter uma audiência pública. A população em si, ela vai ser avisada com 15 dias de antecedências. Então fica de olho nos jornais de circulação da cidade, nas redes sociais da prefeitura municipal, no site institucional, tanto da prefeitura municipal quanto o site institucional da Câmara Municipal também, que vai ser avisado, porque tem que avisar, uma audiência pública tem que avisar com 15 dias de antecedências. Então a população de Aguaí fica de olho, né? Então, quando essa lei for ter a eficácia, né, vai ser avisada aí para ter audiência pública, tá bom? Audiência pública pela CEMIL, deixa bem claro, certinho? Então, o poder de decisão é lá de preços da CEMIL e vamos dar nossas opiniões aí. Muito obrigado, abraço.